Oi, tudo bem? Eu vou chamar esse vídeo de Relatos Assombrados. Eu trouxe vários relatos hoje aqui no nosso compilado de quartas-feiras. Toda quarta-feira a gente tá aqui contando histórias de terror pra vocês. Geralmente sobrenatural, mas não só. Mas hoje os relatos que eu tenho aqui, eu creio que é tudo fantasma, tá? Assombrações, casa assombrada, pessoas assombradas, lugares assombrados, assombrações de forma geral. Se você tá chegando aqui agora, aproveita para comentar aqui embaixo a sua opinião sobre os relatos, o que você acha que é quando tiver alguma coisa misteriosa. E se você tiver alguma história que aconteceu com você e você queira compartilhar, o nosso e-mail tá aqui na descrição. Manda aqui pra gente que a gente conta a história nos próximos vídeos, tá bom? Fechou? Fala oi, produção! Oi! Bora lá? A sua cara de sono tá maravilhosa. Bom, e o primeiro relato de hoje é um relato de casa assombrada. E assim, não é que a casa é assombrada, ela é muito assombrada. Eu não sei dizer se ela é assombrada, se ela é amaldiçoada, o que tem nessa casa, porque assim, aconteceram várias coisas esquisitas. Algumas mais clichê, outras nem tanto. E eu vou contar agora pra vocês, eu vou ler junto com vocês, que esse relato é um pouquinho longo, tá? Vamos lá. A pessoa intitulou de Crescendo em uma Casa Assombrada e ela introduz assim. Eu tive muitas experiências paranormais enquanto crescia. Então, pensei em compartilhar algumas delas com vocês. Minha casa se tornou mal assombrada desde que foi construída. Então, não era a casa, era a terra. Era uma propriedade bem grande, cerca de 8 canais, o que equivale a 40 mil pés quadrados, e ao redor dela haviam apenas campos. No raio de cerca de 1 quilômetro não havia população. Havia cerca de 6 a 7 pessoas que trabalhavam em nossa propriedade em tempo integral para mantê-la, e cada uma delas tinha uma história para contar. Então, quando a casa estava sendo construída, os trabalhadores da construção costumavam ver um animal estranho que parecia com um coelho. Quando eles iam pegá-lo, ele se transformava em uma embalagem e voava para longe no ar, e simplesmente desaparecia. Sim, uma embalagem. Aquele animal de repente se transformava em um objeto e desaparecia. Ué, Eu acho que eles corriam atrás, porque o coelho é um animal muito rápido, né? sim. E aquilo parecia ser um coelho, creio eu. Eu acho que eles achavam que era um coelho, que o coelho é rápido, eles viam, corriam atrás. Na hora que iam chegando perto no meio do mato ali, eles olhavam, era tipo um plástico, não era coelho. Sim. E aí sumia o plástico, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Bom, essa história foi contada a mim por 3 pessoas diferentes ao longo dos anos. Essa do coelho. O que mais que acontecia lá? Quando eu e meus irmãos éramos pequenos, minha mãe costumava ouvir o tilitar de tornozeleiras à noite. Meu pai estava sempre viajando a negócios e ajudantes não eram permitidos dentro da propriedade residencial, então costumávamos ficar sozinhos. Não havia ninguém dentro da casa e os sons de tilintar e das pessoas correndo pela sala eram sempre ouvidos. As coisas mudaram radicalmente quando ficamos mais velhos. Uma vez, uma empregada veio até a minha mãe, de repente, e perguntou: Sim, senhora, o que foi? Minha mãe olhou para ela confusa e ela disse: Você me chamou. Você estava parada na escada me encarando. E quando perguntei: Você quer alguma coisa, senhora? Você apenas gesticulou com a mão para que eu fosse até você. Terminei meu trabalho e vim. Quando minha mãe disse a ela que não a chamou e que eu fiquei no meu quarto o tempo inteiro, seu rosto ficou literalmente pálido. Ela não foi até a figura no momento em que foi chamada. Ela apenas disse, estou indo, e continuou o trabalho. Depois de uns 5 minutos ela veio até a mãe, achando que era ela, mas não, né? Bom. O que teria acontecido se ela tivesse ido? Então, eis a questão. E se ela tivesse ido? Sim. Será que o fantasma ia conversar com ela? Será que ia sumir? Desaparecer na frente dela? Ah, boa pergunta. Pena que ela não foi na hora, né? Tentando saber o que ia acontecer. Não, coitada, vai que tem um ataque cardíaco, é melhor não. Não. Ainda bem que ela não foi, passou batido. Bom, outra vez eu estava sozinha em casa e ouvi uma porta abrindo e fechando. Imagine aquelas portas que tem fecho de
porta. Que bom. Ué. Eu creio ser um trinco, né? Um tipo de, uma espécie de trinco da própria porta. Eu acho que é isso que ela quis dizer. Imagine aquelas portas que têm fecho de porta e são feitas de madeira. Quando ouvi, desci para verificar e a porta estava fechada e tudo estava normal. Pensei que talvez fosse o ar, o que é suspeito, porque o ar não consegue abrir uma porta de madeira. Mas era só eu tentando lidar com aquilo. Fechei todas as janelas para que não houvesse ar vindo de lugar nenhum e subi. No momento em que eu estava no último degrau, ouvi novamente o som da porta abrindo e fechando. Agora, eu estava começando a perceber que isso definitivamente não era normal. Alguma coisa, algo de errado não está certo. Fiquei ali por 1 minuto, então tomei coragem e desci novamente. Eu estava no meio das escadas e vi aquela porta pendurada. Ela escreveu pendurada, mas pendurada no meio. Tipo, não fechada, mas também não aberta. Tipo, um pouco assim. Isso era impossível. A porta tinha um trinco. E quem diabos teria aberto? Todas as portas e janelas estavam fechadas. Nenhum humano e nenhum ar. Fiquei ali um pouco congelada e surpresa. Olhei para a porta por tipo 5 segundos e então, bum! Ela se fechou com um estrondo bem na minha frente. Como se uma pessoa tivesse fechado a porta com força. Corri escada acima e aumentei o volume da TV para não ouvir mais nada. Ela escreveu essa M, não ouvir mais nada. Uma vez, eu fui acordada por um grande som de batida, como se alguém estivesse batendo na porta com muita força. O som vinha da sala de estar, que ficava um pouco longe do meu quarto. Eram umas 2 ou 3 da manhã, talvez. Fui verificar. Fiquei surpresa por ninguém mais ter acordado, já que o som era muito alto. Mas não pensei muito nisso. Quando cheguei à porta, fiquei chocada. O som vinha de trás da porta, como se alguém estivesse batendo nela. Mas por mais alto que fosse o som, a porta não estava vibrando. Estava completamente parada. Novamente, fiquei ali pensando o que diabos está acontecendo nessa casa. Eu estava convencida de que era um ladrão ou alguma coisa assim. Então, espiei pela janela que ficava ao lado da porta e não tinha ninguém lá. O som ainda vinha, mas não tinha ninguém atrás da porta. Que horror. Isso é muito assustador. Já imaginou? Foi uma experiência muito estranha. Mas como eu disse que estávamos passando por essas coisas desde a infância, eu apenas me virei e voltei pro meu quarto para dormir. Tá, já acostumou, né? O quê? Imagina, sei lá, na janela assim, gente. Você tá a porta fazendo barulho. Janela, não tem ninguém. Porta fazendo barulho, janela, não tem ninguém. Ai, meu Deus. Ai, isso é muito perturbador. Havia uma outra coisa que costumava acontecer regularmente, sempre que um de nós dormia sozinho em um quarto à noite. Aí não, né? Aí não dá. Eles costumavam puxar o dedão do nosso pé. Juro por Deus que isso aconteceu muitas vezes. Perdi a conta. Não é eu puxar o pé, a perna, é o dedão. Especificamente o dedão. Que chato. Outra coisa que geralmente acontecia com a minha mãe era que ela levava um tapa na perna aleatoriamente. Nesse caso, mesmo se tivessem outras pessoas no quarto. Ela acordava e perguntava com raiva: "Você acabou de me dar um tapa?" E eu ficava sentada ali sem noção. Então, nós duas nos olhávamos com aquele olhar de cumplicidade e voltávamos para as nossas vidas fingindo que nada aconteceu. E a parte mais estranha é que eu costumava ter sonhos sobre um tipo estranho de escuridão pairando em nossa casa. Alguém diria que minha mente estava apenas brincando comigo, mas escuta essa. Uma vez eu tive um sonho que havia um bando de crianças com idade entre 3 e 6 anos, sentadas em nosso gramado comendo carne crua. As roupas e corpos das crianças estavam muito sujos, e elas estavam devorando a carne que tinham em suas mãos.
Acordei me sentindo estranha, mas não disse nada. Fui até o gramado para tomar um pouco de ar fresco e vi que havia um saco de lixo lá. Não pensei muito e fui até o salão principal para tomar café da manhã. Enquanto eu comia, minha mãe veio até mim, parecendo um pouco desconfortável, e me disse que quando ela acordou para o Fajr, pelo que eu pesquisei, é a primeira oração do dia na religião islâmica. Então ela acordou para fazer a oração e ela encontrou um monte de carne em nosso gramado. Tipo, pegue um monte de carne, aperte bem e enfie num saco. É quase uma carne moída, né? Saco. Foi quando eu contei a ela sobre o meu sonho e nós duas ficamos sem palavras. Bom, a postagem tá ficando muito longa, então eu vou parar por aqui. Talvez eu volte para contar, porque eu tenho outras histórias, já que eu morei naquela casa por 13 anos, antes de me mudar para outra cidade. Essa casa é estranha, hein? Sim. Porque barulho, puxa o pé à noite, figura que aparece, você vê a pessoa ali, acha que a pessoa não é o fantasma, mas aí você tem o coelho que some, a carne que é deixada... Gente, qual que é o problema desse lugar? Ele é amaldiçoado, será? Será que é um demônio, alguma outra coisa que não seja um espírito? Ou é o casa... fantasma de crianças fazendo. também. Fazendo traquinagem. Pode ser, ele sonhou com as crianças, né? Crianças com as roupas muito sujas, comendo carne crua, deviam estar cheia daquele sangue da carne. Ai, gente. Não, deve ser muito assustador você sonhar com isso, aí você sai na porta lá da sua casa, tá lá um saco de carne. É muita coincidência. Não, muito estranho. Talvez ele viu alguma coisa realmente, né, que já aconteceu ali, talvez, não sei. É muito estranho, muito bizarro. 2. Fantasma africano. Essa é uma história de fantasma interessante. Eu me lembro de quando eu tinha 7 anos. Nós morávamos em uma pequena cidade chamada Musina, na África do Sul, e essa pequena cidade era famosa por suas grandes minas de cobre e é supostamente a área de uma civilização africana perdida, que se estabeleceu em Copes, Mapungupi. Agora, na época, nós morávamos em uma pequena casa no mesmo quintal que meu avô. Uma noite, por volta das 8 ou 9 da noite, eu me lembro de andar da nossa pequena sala de estar, onde ficava a TV, para a nossa cozinha. Então fui e me servi um pouco de água para beber. Agora, na cozinha, havia uma janela com vista para o quintal. Estava obviamente escuro como o breu e você podia ver qualquer coisa lá fora. Quando abri a geladeira, olhei para a janela e fiquei atordoado quando vi esse rosto. Meio humano, meio grande, preto como breu, com cabelo selvagem, olhando para mim e dizendo alguma coisa, mas eu não conseguia entender o que ele dizia. Essa pessoa, ou o que quer que fosse, falava em uma língua africana e tinha os olhos brancos. Tipo, todo branco. É isso? Olhos brancos? Eu deixei cair a garrafa de água no chão. Eu assustei muito, fora de mim. Tenho certeza até hoje de que era um fantasma que eu vi, e ele estava tentando se comunicar comigo. Mais tarde, descobri que havia túmulos antigos no nosso quintal. Tenho 38 anos e lembro como se fosse ontem. Eu acho que o mais assustador é o fantasma... Às vezes era cego, né? Fantasma de alguém que era cego, talvez, não sei. Ou talvez não fosse um espírito, talvez fosse uma entidade africana. Pode ser. Vai lá se saber, né? Pra mim, eu sempre parto do princípio que é tudo fantasma, mas pode não ser. Você já ouviu falar de alguma entidade assim? Você conhece alguma entidade que se apresenta assim? Comenta aqui pra mim, que eu não faço ideia do que pode ser isso. Bom, terceiro relato. Esse aqui é legal também. É curtinho, eu achei bem legal. Vamos lá. Uma vez, chegamos em casa tarde da noite e a porta de um dos quartos estava trancada por dentro, com chave virada na fechadura, que impedia que a gente usasse uma cópia para abrir a porta. Aquele era o quarto onde o meu avô falecido dormia, que nós tínhamos transformado num quarto de TV alguns meses após a morte dele. Quando estava vivo, ele sempre dormia com a porta trancada, todas as noites.
A única forma de alguém trancar a porta daquele quarto por dentro seria fazer isso, dar um jeito de trancar a janela e pular 5 metros de altura. Meu pai teve que colocar uma escada, arrombar o trinco da janela e entrar no quarto para abrir a porta. Quando ele fez isso, ele descobriu que ela estava trancada com 2 voltas, o que significa que ela não poderia ter batido e se trancado acidentalmente. Até hoje, não sabemos como isso aconteceu. Ah, sabem sim, todo mundo sabe, né? O fantasma da avó dele tá lá até hoje, trancando a porta com ele. Sim. Ai, gente, que tristeza, né? Ter que subir 5 metros de escada, arrombar a janela porque o fantasma trancou a porta. Ah, não, é demais, né? Vai pra luz, criatura. Vai, vaza. Esse quarto relato aqui também é um fantasma, uma assombração curtíssimo, mas eu achei muito engraçado. Vamos lá. Eu era docente em um museu histórico e tínhamos muita atividade por lá. Uma coisa que acontecia consistentemente é que um dos fantasmas dava tapinha na bunda das mulheres. O último morador da casa, John, morava na casa desde os 15 anos e morreu aos 100 anos. Ele era conhecido na cidade por dar tapinhas na bunda das mulheres, especialmente das garçonetes. Várias pessoas visitaram a casa e nos disseram que sentiram como se algo tivesse agarrado suas bundas. Fantasma tarado. Nem depois da morte o cidadão toma vergonha na cara, gente. Fantasma tarado, gente, como assim? Exatamente. Nem depois de morto a pessoa... Ai, olha. 5. Spa assombrado. Esse aqui é contado pelo segurança do spa, aparentemente. Ele começa assim. Algo que tive que ir procurar eu mesmo foi quando uma colega de trabalho relatou que viu alguém no spa, alguém que não deveria estar lá, já que o spa estava fechado porque já era de noite. Ela estava limpando e viu um homem vestido com um terno preto e também um chapéu preto parado atrás dela. Ela saiu de lá e chamou os seguranças. Então eu subi sem realmente saber o que estava acontecendo. Apenas que alguém nos chamou. Ela estava chorando e eu falei com ela e ela me contou a história. Outras pessoas já estavam lá dentro procurando o invasor pelo spa. Então eu entrei e comecei a verificar as portas e os quartos. Ninguém encontrou nada e as câmeras não captaram ninguém entrar ou sair. Além disso, eu tinha verificado as portas 1 hora antes disso. Parte do nosso trabalho para garantir que as portas estivessem fechadas. E outra colega de trabalho verificou também o interior do spa com ela 2 horas antes disso acontecer. Não havia ninguém lá dentro, ninguém entrou e ninguém saiu. Um outro evento estranho aconteceu comigo lá uma vez. Eu estive naquele spa à noite algumas vezes e nesse dia em particular, eu estava lá sozinho, esperando algumas pessoas virem fazer algum trabalho de manutenção no spa. Dei uma volta pelo spa uma vez e pensei ter ouvido algum tipo de barulho vindo de lá de dentro. Mas eu sabia que uma pessoa da engenharia estava lá em cima do outro lado do spa. Então não dei atenção imediatamente e fiquei até em dúvida se tinha realmente ouvido alguma coisa ou não. Depois de alguns minutos, levantei-me para caminhar novamente e encontrei um relógio de parede que tinha caído e estava quebrado no chão, a cerca de 15 pés de onde estava pendurado na parede. O outro cara que estava lá em cima não estava nem perto de onde aquele relógio estava, de onde ele caiu. Essa foi a única coisa estranha que encontrei lá em cima. Se fosse só o relógio, podia falar, desprendeu da parede, não penduraram direito na parede, sei lá, qualquer coisa assim. Mas a outra moça lá, ela viu alguém, né? Sim. Materializado ali. Então, assim, será que ocorreram outras coisas? Será que outras pessoas viram outras coisas também? Não sabemos. 6. Uma ocorrência muito estranha. É um rapaz que conta e ele começa assim. Cerca de 20 anos atrás, eu estava morando em Inglewood, que é uma construção vitoriana de 4 andares em Fulshaw Park South, que fica entre Wilmshaw, não sai essa palavra,
e Elderly Edge, acho que é isso. Eu estava lá porque trabalhava em Williston para um escritório de advocacia e eu podia ir a pé para o trabalho pela via em 20 minutos. Eu morava no último andar de um apartamento de um quarto. Para dar uma ideia do layout do apartamento, você estava em um corredor e à direita ficava a cozinha e a sala de estar e à esquerda ficavam o banheiro e o quarto. Foi ótimo no começo. Isso me permitiu chegar a Manchester muito rápido para uma noite fora e eu podia passar fins de semana em Wilson e manhãs de domingo em Alderley Edge. Também era um verdadeiro... Ele usa uma frase meio pejorativa aqui, porque ele escreveu imã de bundas. Ele diz que ele era solteiro na época e estava em sites de namoro e parecia que muitas mulheres ficavam atraídas, aparentemente pelo lugar onde ele morava, não por ele, mas tudo bem. Mas ao longo do tempo lá, as coisas começaram a ficar estranhas. Para começar, parei de confiar no lugar. Eu quase nunca estava na sala da frente, preferindo comer na cozinha ou no meu quarto e trabalhar em uma mesa no quarto. Quando eu tomava banho, eu me pegava deixando a porta do banheiro aberta e olhando para o corredor, sem nunca tirar os olhos dela. Quando eu dormia à noite, eu percebia que acordava. Nada de incomum nisso, eu acho. É que eu acordava sentado ereto e abria os olhos para ficar olhando para a porta do quarto. E isso é outra coisa. A porta. Eu a fechava todas as noites e ela não ficava fechada de jeito nenhum. Eu estava no último andar e há uma possibilidade, mas muito tênue, muito pequena, de que o afundamento possa fazer a porta abrir, mas eu duvido muito disso. Por alguma razão, sempre que eu acordava, a porta estava totalmente aberta. Não apenas entreaberta, aberta mesmo. Minha ex-esposa, que era minha namorada na época, veio uma noite e ela simplesmente odiou o lugar. Ela sentia que o lugar todo era muito escuro e muito problemático. Mas tudo isso leva à noite em que fui embora. Basicamente, antes de ir embora, tive que fazer a leitura do medidor de eletricidade e acertar com o provedor de serviços. Para fazer isso, eu tinha que descer até o porão e para isso eu tinha que encontrar o senhorio, que era um velho cara da RAF que morava no térreo. Eu não sei o que é RAF, mas tudo bem. Ele abriu e nós descemos. Duas coisas me vêm à mente. A primeira foi que a cobertura da borracha dos fios elétricos derreteu devido ao uso excessivo, eu acho. A segunda foram as fotos de giz de cera na área do porão, que foram reservadas para o meu apartamento. Obviamente, as crianças tinham permissão para brincar lá em um ponto, e esse era o legado duradouro delas. De qualquer forma, eu fiz a leitura da eletricidade e nós dois subimos as escadas. Apagamos as luzes e ele trancou a porta atrás de nós e partiu de volta para o seu apartamento. Então, eu subi as escadas e comecei a arrumar tudo o que eu tinha no meu carro. Eu não tinha muita coisa, mas todo o processo levou cerca de 10 viagens subindo e descendo as escadas. Agora, antes de dizer a próxima parte, deixe-me explicar que eu tinha uma boa amiga que morava na casa ao lado. Ela era professora de música, não ganhava muito, morava sozinha e estava sempre aberta para uma garrafa de vinho quando eu levava uma. Ela era, digamos, cuidadosa com seu dinheiro e precisava ser, já que não ganhava muito. A outra coisa que precisa ser dita é que aquela noite, que era uma noite de dezembro, estava tranquila, com pouco ou nenhum vento e quente. Então, quando vou para a entrada principal da escada, a porta do porão está à direita. E tudo que ouço é bam, 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 atrás daquela porta. Nenhuma voz, apenas uma repetição de batidas violentas contra a porta. Eu congelei e imediatamente fui até a fulana, a mulher da casa ao lado, e disse: Oi, fulana. Você quer subir e ver se tem alguma comida na minha geladeira que sobrou que você queira? E felizmente ela disse que sim.
porque não havia jeito nenhum de eu voltar sozinho pela porta do porão. Não tenho nenhuma explicação para o que ouvi naquela noite. No tempo em que estive lá, eu nunca ouvi nada daquela porta. Nada. Ela simplesmente enlouqueceu por alguns segundos e eu dei fora dali. É como se tivesse alguém dentro do porão, né? Batendo de dentro pra fora, e ele tinha acabado de sair do porão com a homem, não tinha ninguém, é isso? Sim. Por que será que o fantasma só se manifestou no momento que ele estava indo embora? Ele não tinha Por que visto que ele nada vai antes. embora? Por que que ele vai embora? Tinha um relato que era assim, você lembra? Que era uma casa normal, nunca tinha acontecido nada, e no dia da mudança começou a acontecer um monte de coisa. Sim. Era barulho no teto, coisa que caía, barulho de bolinha de gude, se eu não me engano, um monte de coisa. Fantasma às vezes não quer que você vá embora, não. Não quer. Esses foram os relatos de hoje. Deixa o like se você curtiu. Manda sua história pro nosso e-mail pra gente contar aqui nos próximos vídeos. E se inscreve pra não perder outros vídeos como esse se você gostou. Fala tchau, produção. Tchau. Tchau.